Quando Helena finalmente aceitou morar no rancho que a vila inteira jurava ser amaldiçoado, ela não fazia ideia de que o verdadeiro segredo daquelas terras não estava enterrado no chão, mas guardado atrás dos olhos cansados de alguém que ninguém no mundo tinha coragem de procurar. Existe uma dor que não se enxerga de longe, e ela estava prestes a descobrir que o lugar mais temido da região escondia, na verdade, o coração mais ferido de todos. Você já se sentiu tão rejeitada pelo mundo, tão sozinha e tão pequena, que aceitaria morar no único lugar de onde todo mundo fugiu, só para ter um teto sobre a cabeça e uma noite de sono sem ninguém mandando você embora? Já parou para pensar no que leva uma mulher a escolher justamente a casa que todos apontam com medo, a casa de onde ninguém nunca conseguiu ficar mais que uma lua inteira? Mas essa história aconteceu de verdade no interior de Goiás, no ano de 1897, num vilarejo pequeno e esquecido pelo tempo, chamado Recanto das Pedras, onde as estradas eram de terra vermelha e as notícias corriam mais rápido que os cavalos. Antes de continuar, se você gosta de histórias de superação, de amor verdadeiro e de segundas chances, faça um favor a si mesmo e a este canal. Escreva aqui embaixo nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu leio cada um deles e me faz muito bem saber de onde vêm os corações que se sentam comigo para escutar essas histórias antigas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal, porque histórias como a de Helena merecem ser lembradas, e é você quem mantém elas vivas. Agora acomode-se, respire fundo e venha comigo para o Recanto das Pedras. Helena Maranhão tinha 26 anos quando descobriu que o mundo pode virar as costas para uma pessoa num único dia, sem aviso, sem piedade, como quem apaga uma vela com 2 dedos. Não fazia nem 6 meses que ela havia enterrado o marido, Joaquim, um homem bom de mãos calejadas, que morreu de uma febre que chegou com as chuvas e o levou em menos de 2 semanas. Enquanto Joaquim viveu, Helena tinha um lugar no mundo. Era pouco, era simples, mas era seu. Uma casinha de 2 cômodos nos fundos da propriedade, da família dele, um fogão a lenha que aquecia as noites frias, e um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais bonita que Deus tinha feito. Quando Joaquim fechou os olhos pela última vez, Helena não perdeu apenas o marido, perdeu o teto, perdeu o nome, perdeu o direito de existir naquele lugar. A família de Joaquim nunca havia gostado dela. A mãe dele, uma mulher de queixo duro e olhar de julgamento, sempre achou que o filho tinha se casado abaixo do que merecia. Helena era filha de lavradores pobres, órfã de mãe desde menina, criada mais pela necessidade do que pelo carinho. Não tinha dote, não tinha terra, não tinha sobrenome que abrisse portas. Tinha apenas as mãos dispostas e um jeito quieto de encarar a vida. Enquanto Joaquim estava vivo, essas diferenças ficavam abafadas debaixo do respeito. Mas o corpo dele mal havia esfriado quando a sogra apareceu na porta da casinha dos fundos, com o xale apertado no peito e a voz seca como galho de inverno, para avisar que Helena tinha até o fim da semana para arrumar suas coisas e sumir dali. Helena ainda tentou argumentar. Disse com a voz tremendo, mas firme, que aquela casa tinha sido sua por quase 4 anos, que ela havia cuidado de Joaquim até o último suspiro, que não tinha para onde ir. A sogra apenas ergueu o queixo e respondeu que a casa era da família, que Helena não era mais nada ali, que sangue não se mistura com quem chega de fora. Disse ainda, com uma frieza que doeu mais que qualquer grito, que se Helena tivesse dado um neto, talvez a conversa fosse outra, mas que Deus, na sua sabedoria, não havia permitido nem isso. E fechou a porta. Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Ela ficou sentada no chão da casinha, que já não era sua,
ouvindo o vento assobiar pelas frestas, olhando para os poucos objetos que juntara na vida. Uma arca de madeira, 2 vestidos, 1/3 de contas gastas que havia sido de sua mãe, uma panela, um cobertor. Era isso. 26 anos de vida cabiam numa arca e num embrulho de pano. E o pior nem era a pobreza. O pior era a certeza de que não havia uma única porta no mundo que fosse se abrir para ela. Tentou a casa dos parentes distantes, os únicos que lhe restavam. Uma tia, irmã de seu pai já falecido, morava do outro lado do vilarejo com um marido e uma penca de filhos. Helena caminhou até lá com a arca puxada num carrinho emprestado, o sol castigando sua nuca, a esperança pendurada no peito como um último fio. A tia a recebeu na varanda, sem convidá-la a entrar. Ouviu a história toda de braços cruzados, e no fim disse que a vida estava difícil, que a colheita tinha sido fraca, que já eram bocas demais para pouca comida e que não podia tomar conta de mais ninguém. Disse que Helena era moça, forte, que se virasse, que procurasse trabalho de lavadeira ou de cozinheira em alguma fazenda. E encerrou o assunto oferecendo um copo de água, como se aquilo bastasse para lavar a consciência. Helena bebeu a água, agradeceu com a educação de sempre e foi embora antes que as lágrimas caíssem na frente dos primos que a espiavam pela janela. Ela havia aprendido cedo que chorar na frente dos outros só servia para dar espetáculo e que ninguém socorre quem chora, apenas comenta. Durante quase 2 semanas, Helena sobreviveu como pôde. Dormiu na casa de uma conhecida por 3 noites, até sentir que estava incomodando. Passou outras tantas num galpão abandonado nos limites do vilarejo, com medo de cada barulho, abraçada ao terço da mãe. Ofereceu-se para lavar roupa, para cozinhar, para o que fosse, batendo de porta em porta. Algumas mulheres lhe davam um prato de comida por pena. Outras fechavam a janela ao vê-la chegar, como se a desgraça alheia fosse doença que se pega pelo ar. E foi assim, faminta, cansada e à beira de perder a última gota de esperança, que Helena ouviu falar pela primeira vez do rancho. Foi na venda do seu Aurélio, o comércio onde todo mundo se cruzava e onde toda fofoca nascia e morria. Helena estava ali, encostada num canto, juntando coragem para pedir fiado um punhado de farinha, quando escutou 2 mulheres conversando baixo, perto dos sacos de feijão. Falavam de terras, de heranças, de um lugar que ninguém queria. Uma delas mencionou, com a voz cheia de sinais da cruz, o rancho da Boa Sombra, e disse que era um desperdício uma terra tão grande estar parada, mas que nem de graça alguém aceitava aquilo, porque quem ia lá não voltava bem, e quem tentava morar acabava fugindo no meio da noite, branco de medo. Helena, que não tinha mais nada a perder, aproximou-se e perguntou o que era esse tal rancho. As mulheres se entreolharam, e uma delas, mais falante, contou. Disse que a Boa Sombra ficava a umas 2 léguas dali, entrada da mata, terra boa de água e de pasto, mas amaldiçoada. Contou que a família que morava lá havia acabado numa desgraça anos atrás, que ninguém sabia direito o que tinha acontecido, mas que desde então o lugar era rondado por um vulto, uma alma penada que espantava todo mundo. Disse que já vira gente valente ir para lá cheia de coragem e voltar em 2, 3 dias, jurando que ouvia passos à noite, que via sombras se mexendo no escuro, que sentia olhos observando das árvores. E terminou dizendo que o cartório da vila tomava conta do que restava e que o tabelião, seu Genaro, daria a terra praticamente de graça para qualquer maluco que quisesse assinar os papéis, só para tirar aquele encosto das costas da administração. Qualquer pessoa em sã consciência teria feito o sinal da cruz e ido embora. Mas Helena não tinha mais o luxo do medo. Naquele momento, com a barriga vazia e o coração em frangalhos, um teto amaldiçoado ainda era melhor que nenhum teto. Uma casa temida,
ainda tinha paredes, ainda tinha telhado, ainda tinha um chão onde deitar sem que ninguém viesse mandá-la embora de madrugada. Ela pensou consigo mesma que os vivos já haviam sido cruéis demais com ela, e que talvez os mortos, ao menos, a deixassem em paz. Naquela mesma tarde, Helena foi até o cartório. Seu genaro, o tabelião, um senhor magro de óculos redondos e dedos manchados de tinta, ergueu as sobrancelhas quando ela disse a que tinha vindo. Perguntou se ela sabia do que se tratava, se tinha ouvido as histórias, se estava em seu juízo perfeito. Helena respondeu que sabia de tudo e que mesmo assim queria. O tabelião a olhou por um longo instante, medindo aquela mulher magra de vestido puído e olhos fundos que não baixavam diante dele. Havia algo naquele olhar que o fez engolir o sermão que ia dar. Ele suspirou, tirou os óculos, limpou-os devagar com um lenço, gesto que ganhou tempo antes de responder. Disse que a terra era boa. Isso ninguém podia negar, 15 alqueires de chão fértil com nascente e tudo. Mas disse também que estava parada havia mais de 5 anos, que ninguém aguentava ficar e que ele não queria a consciência pesada se alguma coisa acontecesse com ela lá. Helena perguntou o que exatamente acontecia com as pessoas que iam para lá. Seu genaro hesitou, como quem não quer dar corda para o que não entende. Respondeu que histórias ele ouvia muitas, mas que via com os próprios olhos poucas. Contou que o último que tentou morar, um tropeiro forte e descrente, tinha voltado depois de uma semana, dizendo que havia alguém ou alguma coisa naquelas terras que não queria companhia, que à noite ouvia lenha sendo cortada quando não havia ninguém, que encontrava rastros que não eram seus, que sentia o tempo todo a sensação de estar sendo vigiado. O tabelião disse que não acreditava em alma penada, mas que também não sabia explicar, e que por isso preferia deixar a terra quieta. E acrescentou, olhando Helena nos olhos, que se ela quisesse mesmo, ele assinaria os papéis, mas que a responsabilidade seria toda dela e que a porta do cartório estaria aberta para o dia em que ela voltasse desistindo, como todos os outros. Helena não voltaria desistindo. Ela sabia disso com uma certeza estranha, quase teimosa. Assinou os papéis com a letra miúda e caprichada que havia aprendido em pouquíssimos anos de escola. Pegou a cópia do documento que a fazia, pela primeira vez na vida, dona de alguma coisa, e agradeceu. Seu genaro ainda ofereceu que um menino da vila a levasse de carroça até a entrada da estrada, e ela aceitou, porque a arca era pesada e o caminho era longo. A carroça balançou pela estrada de terra vermelha durante toda a tarde. O menino que a conduzia, um rapaz de uns 15 anos chamado Tião, não parava de olhar para trás, para Helena, com uma mistura de curiosidade e pena. Depois de um longo silêncio, ele criou coragem e perguntou se era verdade que ela ia morar na Boa Sombra. Helena confirmou. O menino engoliu seco e disse que sua avó contava que naquele rancho morava um homem que não era mais homem, uma alma que penava porque tinha morrido sem perdão. Disse que ninguém passava por ali depois do sol se pôr, nem mesmo os tropeiros mais valentes, que faziam um desvio de meia légua só para não cruzar a porteira da Boa Sombra à noite. Helena escutou tudo em silêncio, olhando a paisagem mudar, e no fim apenas disse ao menino que não se preocupasse, que se algum morto quisesse a companhia dela, ao menos seria alguém disposto a ficar, o que já era mais do que os vivos tinham feito. O menino não soube o que responder e apressou os cavalos. O sol já se inclinava no céu, tingindo tudo de um dourado cansado, quando a carroça chegou ao ponto onde a estrada se estreitava e a mata começava a fechar dos dois lados. Tião puxou as rédeas, parou os cavalos e apontou para uma trilha que subia por entre as árvores. Disse que dali em diante ele não ia, que sua avó o mataria se soubesse que ele tinha chegado tão perto e que a porteira do rancho ficava a uns poucos minutos de caminhada por aquela trilha.
Ajudou Helena a descer a arca, recebeu as poucas moedas que ela insistiu em pagar e, antes de virar a carroça, olhou para ela uma última vez e disse com a voz baixinha que Deus a acompanhasse, porque ali ele já não podia. E partiu num trote apressado, sem olhar para trás. Helena ficou sozinha na beira da estrada, com a arca aos pés e o embrulho de pano nas mãos, o coração batendo forte no peito. A mata à sua frente era densa, cheia de sombras que se aprofundavam à medida que o sol descia. Os pássaros faziam um alarido de fim de tarde. O cheiro de terra úmida e mato verde subia forte pelo ar, e uma brisa fresca corria por entre as folhas, fazendo tudo sussurrar. Por um instante, o medo bateu. Um medo antigo, de menina, daqueles que fazem a gente querer correr de volta para os braços de alguém. Mas Helena não tinha braços a que voltar. Só tinha a trilha à frente. Então ela respirou fundo, ajeitou o embrulho, agarrou a alça da arca e começou a subir. A caminhada foi curta, mas pareceu durar horas. Cada galho que estalava, cada ave que levantava voo, cada sombra que se mexia no canto do olho, fazia o coração de Helena dar um salto. Ela repetia para si mesma, baixinho, que os mortos não fazem mal a quem não fez mal a eles, que Deus estava com ela, que já havia enfrentado coisas piores do que a escuridão de uma mata. E foi assim, um passo de cada vez, que ela finalmente chegou à porteira. O rancho da Boa Sombra se abriu diante dos seus olhos como um retrato desbotado de um tempo melhor. Havia uma casa grande, de paredes de taipa caiadas de branco há muito tempo, agora manchadas pela chuva e pelo mato que subia pelos cantos. O telhado de telhas antigas tinha algumas falhas, mas resistia. Uma varanda corria pela frente da casa, com 2 bancos de madeira comidos pelo tempo. Ao redor, o que um dia havia sido um terreiro limpo, agora era tomado pelo capim alto, mas dava para ver os contornos do que tinha sido. Um curral vazio, um paiol inclinado, um poço de pedra no centro do pátio e, mais adiante, escondida entre o verde, a linha prateada de um riacho que corria da nascente. Mesmo abandonada, mesmo temida, aquela terra era bonita de um jeito que apertava o peito. Era o tipo de lugar que, com trabalho e carinho, poderia voltar a ser um lar. Helena parou na porteira e ficou olhando por um longo tempo. E então, pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que havia esquecido que existia dentro dela. Não era felicidade, ainda não. Era algo mais simples e mais profundo. Era a sensação de ter chegado a algum lugar, de ter, enfim, um chão que ninguém podia tirar dela. Ela empurrou a porteira, que rangeu alto no silêncio da tarde, e entrou. O capim alto roçava suas pernas enquanto ela atravessava o terreiro em direção à casa. A cada passo, o silêncio parecia crescer, um silêncio esquisito, denso, que não combinava com o fim de tarde. Os pássaros haviam se calado de repente, e mesmo a brisa parecia ter parado de soprar. Helena chegou à varanda, subiu os 2 degraus de madeira que gemeram sob seus pés e empurrou a porta da frente. Estava emperrada, inchada pela umidade dos anos, mas cedeu ao terceiro empurrão com um estalo seco. O interior da casa cheirava a mofo, a poeira e a tempo parado. A luz alaranjada do fim de tarde entrava pelas frestas das janelas fechadas, desenhando faixas douradas cheias de poeira suspensa no ar. Helena deixou a arca no chão e caminhou devagar pelos cômodos. A casa era maior do que qualquer lugar em que ela já havia morado. Uma sala ampla logo na entrada, com uma mesa de madeira coberta de pó e 3 cadeiras, uma delas tombada no chão. Uma cozinha nos fundos, com um fogão a lenha de ferro enferrujado, mas inteiro, prateleiras vazias e uma pia de pedra. 2 quartos, um deles com uma cama de armar ainda montada, o colchão de palha comido pelos ratos, mas a estrutura firme.
Havia sinais de uma vida interrompida em toda parte. Uma xícara ainda sobre a mesa, um chapéu de palha esquecido pendurado num prego, um lenço desbotado, dobrado sobre o encosto de uma cadeira, um calendário antigo pregado na parede, marcando um mês de muitos anos atrás. Era como se as pessoas que moravam ali tivessem simplesmente sumido no meio de um dia comum. Helena parou no meio da sala e respirou fundo. Havia trabalho de sobra para uma vida inteira ali. Mas, por enquanto, o que ela precisava era de duas coisas simples: um lugar para dormir e comida na barriga. O sol estava se pondo e ela sabia que não era prudente enfrentar a primeira noite no escuro total. Então ela se pôs a trabalhar enquanto ainda havia luz. Encontrou numa das prateleiras da cozinha um toco de vela e alguns fósforos guardados numa lata, ressecados mas ainda úteis. Encontrou também um velho lampião de querosene, vazio, mas que ela guardou com esperança de conseguir combustível depois. Varreu um canto do quarto com um feixe de gravetos amarrados, sacudiu a poeira do que pôde, estendeu seu cobertor sobre a estrutura da cama e comeu, sentada no chão, o pouco que trazia no embrulho, um pedaço de rapadura e um punhado de farinha misturado com água. Não era muito, mas ela já havia comido bem menos em noites piores. Quando a escuridão finalmente engoliu a casa, Helena acendeu o toco de vela e ficou sentada na cama, com o terço da mãe entre os dedos, rezando baixinho. A luz trêmula da vela fazia as sombras dançarem nas paredes, e cada rangido da madeira velha soava aos seus ouvidos cansados como um passo. Ela repetia para si mesma que era só a casa se acomodando, que casas velhas falam de noite, que não havia nada ali além dela e de suas próprias lembranças. E aos poucos, vencida pelo cansaço de semanas, sem descanso de verdade, Helena adormeceu com a vela ainda acesa e o terço na mão. Foi por volta da meia-noite que ela acordou pela primeira vez. A vela já havia se apagado, e a escuridão era completa, do tipo que a gente não vê a própria mão diante do rosto. Helena ficou imóvel, sem saber o que a tinha despertado. E então ela ouviu. Ao longe, vindo de algum lugar lá fora, na direção da mata, um som ritmado, seco, inconfundível. O som de um machado cortando lenha, uma pancada, depois outra, cada uma ecoando pela noite silenciosa. Helena sentou-se na cama de um salto, o coração disparado, o sangue gelando nas veias. Não havia ninguém ali. Ninguém morava naquelas terras havia anos. E ainda assim, alguém ou alguma coisa cortava lenha no meio da noite. Ela ficou paralisada, mal respirando, escutando aquele som que não parava. Lembrou-se das palavras do tabelião, das palavras do menino Tião, das palavras das mulheres na venda. Lenha sendo cortada quando não há ninguém. Foi exatamente o que o tropeiro havia dito. Helena apertou o terço com tanta força que as contas marcaram sua palma e rezou como nunca havia rezado na vida. Aos poucos, depois do que pareceram horas, o som cessou e o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Helena não dormiu mais naquela noite. Ficou sentada, encostada na parede, com os olhos arregalados na direção da porta, esperando o amanhecer que parecia nunca chegar. Com a luz do dia, o medo sempre parece menor. Assim que o sol subiu e aqueceu as paredes de taipa, Helena resolveu que não adiantava ficar remoendo o susto da noite. Se ia morar ali, precisava tornar aquele lugar habitável, e trabalho era a única reza que ela sabia rezar com as mãos. Arregouçou as mangas do vestido puído, amarrou os cabelos num lenço e enfrentou a casa como se enfrenta um inimigo antigo. Varreu o chão de terra batida até levantar uma nuvem de poeira que a fez tossir e espirrar. Tirou as teias de aranha dos cantos com um feixe de gravetos, esfregou a mesa e as prateleiras com um trapo molhado, arejou os cômodos abrindo as janelas emperradas, uma a uma, deixando a luz entrar em lugares que não havia anos.
A cada objeto que tocava, sentia que estava mexendo na vida de gente que um dia rira e chorara ali. Guardou com cuidado numa caixa as poucas coisas pessoais que encontrou. Um pente de chifre, um cachimbo de barro, uma imagem de santa lascada, sem saber ainda de quem tinham sido, mas com o respeito de quem entende que aquilo tudo era a memória de alguém. Quando o sol chegou ao alto do céu, Helena parou de limpar e resolveu conhecer a terra que agora era sua. Caminhou pelo terreiro tomado de capim, afastando os matos altos com um pau, espantando os gafanhotos que saltavam a cada passo. Foi até o curral vazio, cujas cercas tortas ainda cheiravam a esterco velho e madeira apodrecida. Passou pelo paiol inclinado, onde ratos fugiram assustados quando ela abriu a porta. E foi seguindo o som da água até encontrar, lá nos fundos, quase escondido pela vegetação, o riacho que corria manso sobre as pedras, de água tão limpa que dava para ver os peixinhos prateados fugindo dos pés. Ali perto, entre samambaias, um pé de rosas selvagens teimava em florescer no meio do abandono, coberto de flores vermelhas, como se alguém, um dia, tivesse plantado beleza naquele canto e a beleza houvesse se recusado a morrer. Helena ficou olhando aquelas rosas por um bom tempo e, sem saber explicar por quê, sentiu os olhos arderem. Havia tanta vida ali, tanta terra boa desperdiçada, tanto possível escondido debaixo do medo. Aquela terra não era amaldiçoada. Aquela terra estava apenas órfã como ela, mas admirar a paisagem não enchia a barriga e a fome era uma companheira que não dava trégua. Helena fez as contas do pouco que tinha. Um resto de farinha, um naco de rapadura, um punhado de feijão que trouxera na arca. Repartiu tudo com a disciplina de quem já passou fome antes e sabe que a barriga se acostuma com menos do que a gente imagina. Comia uma vez por dia ao entardecer para dormir sem o estômago roncando. Bebia da água fresca do riacho, que era doce e gelada. E no segundo dia, ajoelhou-se num canto de terra escura perto da casa, revolveu o chão com as próprias mãos e com um pedaço de enxada quebrada que achara no paiol, e plantou as poucas sementes que havia guardado no fundo da arca, sementes de abóbora, de quiabo, de couve, envoltas num pano como quem guarda um tesouro. Enterrou cada uma com uma espécie de oração silenciosa. Um pedido para que aquela terra, que dizem ser amaldiçoada, fosse boa com ela ao menos naquilo. Porque plantar, Helena sabia, é o gesto mais teimoso de esperança que existe. É acreditar no amanhã mesmo, quando o hoje está duro feito pedra. As noites, porém, continuavam sendo o território do medo. Na segunda noite, Helena ouviu passos, não o machado, mas passos lentos e pesados, rondando a casa por fora, contornando as paredes, fazendo estalar os gravetos secos do terreiro. Ela apagou depressa o toco de vela e ficou imóvel na escuridão, prendendo a respiração, o coração martelando tão alto que ela temia que fosse ouvido lá fora. Os passos deram a volta na casa 1, 2 vezes e depois se afastaram na direção da mata. Na terceira noite foi uma luz. Espiando pela fresta da janela, Helena viu, lá longe, na orla escura da mata, um pontinho de luz trêmula, como a chama de uma lamparina, que se moveu devagar entre as árvores e depois desapareceu. Ela não dormiu, mas notou uma coisa estranha. Fosse o que fosse aquilo, nunca chegava perto demais, nunca tentava entrar, nunca lhe fazia mal. Era como se aquela presença a vigiasse, mas de longe, quase com cuidado. E aquilo, por mais assustador que fosse, plantou nela a primeira semente de uma suspeita que ela ainda não ousava nomear. A de que talvez não estivesse sendo ameaçada, mas observada, talvez até protegida. Houve um momento, na 4ª ou 5ª noite, em que Helena quase fraquejou. Deitada no escuro, faminta, com o corpo dolorido do trabalho pesado e o coração apertado de solidão, ela chorou. Chorou baixinho, para que nem a noite ouvisse, o rosto enterrado no cobertor velho.
Pensou em desistir, pensou em juntar suas coisas na arca e voltar para a vila ao amanhecer, dar razão a todos que haviam dito que ela não aguentaria, engolir o orgulho e implorar de novo por um canto qualquer. Mas então lembrou dos rostos que lhe fecharam as portas, do queixo erguido da sogra, do copo de água da tia, do jeito como o mundo a havia tratado como um estorvo, como algo que se descarta, e percebeu que voltar seria entregar a última coisa que lhe restava, que era a dignidade de ter um chão próprio, por mais assombrado que dissessem ser. Ali, ao menos, ninguém a expulsava. Ali, ao menos, ela era dona de si. Então enxugou as lágrimas com as costas da mão, apertou o terço da mãe contra o peito e fez uma promessa a si mesma no escuro. Não importava o que rondasse aquelas terras, ela não ia fugir. Podiam ter tirado dela tudo o mais, mas não iam tirar aquilo. Foi essa teimosia, mais que a coragem, que a manteve de pé. E foi ela que fez toda a diferença no que estava por vir. Quando a primeira luz cinzenta da madrugada finalmente se infiltrou pelas frestas, Helena reuniu a coragem que lhe restava e saiu para investigar. O ar da manhã estava frio e úmido, e um nevoeiro baixo cobria o terreiro. Ela caminhou com cuidado na direção de onde vinha o som na noite anterior, o coração na garganta. E foi então que encontrou a primeira prova de que não estava sonhando. Perto da cerca dos fundos, junto a um tronco caído, havia uma pilha de lenha recém-cortada. Achas de madeira empilhadas com capricho, ainda cheirando a seiva fresca. Ao lado, o chão estava coberto de lascas e serragem. Alguém tinha estado ali, alguém de carne e osso, porque almas penadas não cortam lenha nem deixam serragem no chão. Helena ficou olhando aquela pilha por um longo tempo, dividida entre o medo e uma curiosidade que começava, contra a sua vontade, a crescer dentro dela. Nos dias que se seguiram, os sinais se multiplicaram. Helena acordava e encontrava coisas mudadas de lugar. Uma manhã, o poço, que ela havia achado sujo e cheio de folhas, amanheceu limpo, com a água cristalina e um balde novo de madeira amarrado à corda, um balde que ela jamais havia visto. Em outra manhã, encontrou junto à porta da cozinha uma trouxa de pano com alguns legumes dentro. Mandioca, abóbora, um punhado de milho, comida. Alguém estava deixando comida para ela. Numa terceira manhã, o machado velho e enferrujado que ela havia encontrado no paiol amanheceu afiado e com o cabo trocado, encostado na parede da varanda como um presente silencioso. Qualquer outra pessoa teria fugido gritando. Mas Helena, aos poucos, começou a entender que aquilo tudo não tinha cara de assombração. Almas penadas, pelo que ela sabia das histórias que ouvira a vida inteira, não afiavam machados nem deixavam abóbora na porta. Aquilo era coisa de gente. De uma gente que se escondia, que não queria ser vista, mas que por alguma razão que Helena não compreendia, cuidava dela de longe. E quanto mais ela pensava nisso, mais uma pergunta crescia em seu peito, uma pergunta que era maior que o medo. Quem estava fazendo aquilo? E por quê? Helena decidiu que precisava descobrir, não por coragem, mas porque não conseguiria viver o resto da vida assustada, dormindo de olhos abertos, tratando cada gentileza como uma ameaça. Se havia alguém naquelas terras, ela precisava saber quem era, precisava olhar nos olhos daquele mistério. Então, numa noite, em vez de se trancar no quarto ao cair da escuridão, ela apagou a vela cedo, fingiu dormir e ficou à espreita perto da janela da cozinha, de onde dava para ver o terreiro dos fundos e a orla da mata banhada pelo luar. As horas se arrastaram. A lua subiu alta e branca no céu limpo, derramando uma luz prateada sobre o capim, e o frio da madrugada foi entrando devagar pelos ossos de Helena.
Ela já começava a cochilar, encostada no batente da janela, quando um movimento na orla da mata a fez despertar de vez. No começo, foi apenas uma sombra, um vulto escuro que se destacou entre os troncos das árvores. O coração de Helena parou. O vulto se moveu devagar, com passos cautelosos, e entrou no terreiro banhado pela luz da lua. Então, Helena viu com clareza que não era uma alma penada, nem um bicho, nem um fantasma. Era um homem. Um homem alto, de ombros largos, vestindo roupas simples e gastas. Ele carregava nas mãos outra trouxa e caminhava na direção da porta da cozinha com o cuidado de quem conhece cada palmo daquele chão e não quer ser ouvido. Helena sentiu o medo e a curiosidade lutarem dentro dela como dois rios que se encontram. E foi a curiosidade, ou talvez a teimosia, ou talvez apenas o cansaço de viver com medo, que venceu. Antes que pudesse pensar melhor, ela pegou o toco de vela, acendeu-o com dedos trêmulos e abriu a porta da cozinha de uma vez. A luz da vela iluminou o rosto do homem, que ficou paralisado no meio do terreiro, apanhado de surpresa como um animal na clareira. Por um instante, os dois se encararam em completo silêncio, cada um tão assustado quanto o outro. Ele era mais jovem do que Helena imaginava, talvez uns 30 anos, com uma barba por fazer, cabelos escuros e revoltos, e olhos de um castanho profundo que, mesmo à luz fraca da vela, carregavam um peso que ela reconheceu na hora, porque era o mesmo peso que ela via no próprio reflexo, era o peso de quem já perdeu tudo. A trouxa de legumes escorregou das mãos dele e caiu no chão. Helena abriu a boca para falar, mas foi ele quem se mexeu primeiro. Deu um passo para trás, pronto para desaparecer na mata de onde tinha vindo. E foi então que Helena disse a única coisa que lhe veio ao coração, a voz mais firme do que ela esperava. Disse para ele não ir embora. Disse que sabia que era ele quem estava cortando a lenha, limpando o poço, deixando a comida. Disse que não tinha medo dele e que a única coisa que queria era entender por quê. O homem parou. Ficou de costas por um momento, os ombros tensos, e depois virou-se devagar. Respondeu com uma voz rouca, gasta de pouco uso, que ela não devia estar ali, que aquele lugar não era para ela, que era melhor que fosse embora como todos os outros haviam ido. Helena respondeu que não tinha para onde ir, que aquele rancho era tudo o que ela tinha no mundo e que não ia embora de jeito nenhum. E perguntou, olhando bem nos olhos dele, quem ele era. O homem ficou calado por um longo tempo. Então, como quem entrega um segredo que carrega há anos, disse baixinho que se chamava Gabriel. Gabriel Vilar. E disse com os olhos baixos que aquele rancho um dia tinha sido a casa da família dele, que ele havia nascido ali, crescido ali, e que era o último Vilar que restava no mundo. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não de medo. Era outra coisa. Era a sensação de estar diante de uma dor tão grande quanto a sua, talvez maior. Ela perguntou então por que ele se escondia, por que espantava todo mundo, por que vivia como um fantasma nas suas próprias terras. Gabriel a olhou por um instante, e nos olhos dele havia tanta tristeza que Helena quase se arrependeu de ter perguntado. Mas ele não respondeu. Apenas disse que era uma longa história, que a noite estava fria e que ela devia entrar antes que pegasse um resfriado. E dizendo isso, abaixou-se, recolheu a trouxa de legumes do chão, entregou-a nas mãos dela e se afastou em direção à mata, desaparecendo entre as sombras antes que Helena pudesse dizer mais uma palavra. Helena voltou para dentro da casa com a trouxa nas mãos e o coração cheio de perguntas. Aquela noite ela dormiu, pela primeira vez desde que chegara, sem medo. Porque o mistério agora tinha um nome, tinha um rosto, tinha olhos tristes de gente. E gente, por mais ferida que estivesse, Helena sabia como tratar. Afinal, ela própria era feita da mesma matéria,
da matéria de quem foi deixado para trás pelo mundo e aprendeu a sobreviver na sombra. Nos dias seguintes, Helena mudou de estratégia. Em vez de esperar que Gabriel aparecesse na calada da noite, ela começou a deixar coisas para ele, retribuindo as gentilezas. Cozinhava um pouco a mais e deixava um prato coberto na beira da varanda, na direção da mata. Deixava um jarro de café ainda quente nas manhãs frias. No começo, a comida ficava intocada por horas, até que, ao anoitecer, sumia. Depois, começou a sumir mais cedo. E numa tarde, enquanto Helena capinava o terreiro sob o sol, ela ergueu os olhos e o viu ali, parado a uns 20 passos de distância na beira da mata, observando-a em silêncio. Ela não correu, não gritou, não se assustou. Apenas endireitou as costas, limpou o suor da testa com as costas da mão e o cumprimentou com naturalidade, como se ele fosse um vizinho que passava para dar bom dia. E depois voltou ao trabalho, sem pressão, sem cobrança, deixando que ele decidisse a que distância queria ficar. Nos dias que se seguiram, aquela distância foi diminuindo devagar, do jeito que a maré sobe sem que a gente perceba até ver os pés molhados. Gabriel começou a aparecer mais cedo e a ir embora mais tarde. Ainda falava pouco, ainda evitava os olhos dela, mas já não se escondia. Certa manhã, Helena tentava sozinha arrastar um esteio pesado de madeira para consertar a cerca do curral, e por mais que empurrasse, suava e resmungava, o tronco não cedia. Do nada, 2 mãos grandes e calejadas surgiram ao lado das suas e ergueram a madeira como se fosse um graveto. Era Gabriel. Ele posicionou o esteio no buraco, socou a terra em volta com o pé e só então olhou para ela, meio sem jeito, e disse que aquilo não era serviço para uma pessoa só. Helena agradeceu com um sorriso e trabalharam o resto da manhã lado a lado, em silêncio, mas um silêncio diferente, um silêncio de companhia, não de solidão. Helena aprendeu com o tempo a ler os humores daquele homem calado. Percebeu que ele se fechava quando o assunto tocava no passado e que se soltava um pouco quando falavam da terra, dos bichos, do trabalho. Então, ela passou a puxar conversa por aí. Perguntava qual era a melhor época de plantar o milho e ele explicava com uma paciência que não combinava com a fama de assombração. Perguntava o nome dos pássaros que cantavam de manhã e ele sabia todos. O bem-te-vi, o sabiá, o João de Barro que fazia casa de barro no moirão da cerca. Uma vez, apontando uma árvore grande e retorcida no meio do terreiro, Gabriel contou, quase sem perceber que estava contando, que fora o pai dele quem a plantara, um pé de jatobá, no dia em que ele nascera, e que era costume antigo da família plantar uma árvore para cada criança que chegava. Assim que as palavras saíram, ele se calou, como se tivesse dito demais, e voltou ao trabalho de cabeça baixa. Mas Helena guardou aquilo. Era o primeiro pedaço de intimidade que ele lhe entregava, e ela o recebeu como quem recebe um bem precioso, sem alarde, para não assustá-lo. A comida foi outro território de aproximação. Helena, que mesmo na pobreza tinha mão boa para a cozinha, começou a preparar refeições de verdade com o que a terra e a generosidade escondida de Gabriel iam oferecendo. Fez um pirão com os legumes que ele deixava, um cozido temperado com as ervas que Dona Aparecida um dia lhe daria, um bolo de fubá assado nas brasas do fogão que enchia a casa inteira de um cheiro doce e quente. E passou a servir 2 pratos. No começo, Gabriel comia afastado, sentado no degrau da varanda, meio de costas. Depois, foi chegando para mais perto. Até que, numa tarde chuvosa em que não dava para trabalhar, os 2 acabaram sentados à mesma mesa dentro da casa, comendo o mesmo cozido à luz do lampião. Foi a primeira vez que Gabriel entrou naquela casa em mais de 5 anos.
Helena percebeu o quanto aquilo lhe custava pela forma como ele parou na soleira, respirou fundo e correu os olhos pelos cômodos como quem revisita um sonho antigo. Ela não disse nada. Apenas puxou uma cadeira e serviu o prato dele, tratando o extraordinário como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez tenha sido esse jeito de Helena, de fazer o difícil parecer simples, que aos poucos foi devolvendo a Gabriel a coragem de habitar de novo a própria vida. As desconfianças dele, no entanto, não desapareceram de uma hora para outra. Havia dias em que Gabriel amanhecia arredio, calado, e sumia na mata por horas sem explicação, como se o peso das lembranças tivesse voltado a apertá-lo durante a noite. Helena aprendeu a respeitar esses dias. Não o perseguia, não cobrava, apenas seguia com os afazeres, e quando ele voltava, ao entardecer, encontrava sempre um prato guardado e um bom dia, ou melhor, um boa tarde, sem ressentimento. Ela entendia aquilo melhor do que ninguém, porque também tinha os seus dias assim, dias em que a saudade de Joaquim ou a lembrança da rejeição vinham lhe visitar sem pedir licença. Os dois eram, cada um à sua maneira, sobreviventes de naufrágios diferentes que a vida jogara na mesma praia. E talvez por isso se entendessem sem precisar de muitas palavras, porque reconheciam um no outro a mesma cicatriz. Foi assim, com a paciência de quem doma um animal machucado, que Helena foi conquistando a confiança de Gabriel. Dia após dia, ele chegava um pouco mais perto. Primeiro, passou a ajudá-la nas tarefas mais pesadas, aparecendo em silêncio para carregar uma tora, consertar uma cerca, limpar o curral e sumindo em seguida. Depois, começou a ficar. A trocar poucas palavras, a responder às perguntas dela com frases curtas, sempre desconfiado, sempre pronto a recuar ao menor sinal de perigo. Helena não o apressava. Contava a ele sobre seu dia, sobre os planos que tinha para a horta, sobre a gambá que havia visto rondando o galinheiro que ela sonhava em ter. Falava por ambos, enchendo os silêncios de Gabriel com a sua voz mansa, até que, aos poucos, ele mesmo começou a preencher esses silêncios. Se você está gostando desta história até aqui, deixe o seu like e escreva nos comentários a palavra esperança, para eu saber que você continua comigo nesta jornada. Agora vamos seguir, porque é aqui que Helena começa a entender, enfim, porque ninguém nunca quis ficar na boa sombra. Foi numa tarde de chuva fina, dessas que caem devagar e fazem o mundo cheirar a terra molhada, que Gabriel finalmente contou. Os dois estavam sentados na varanda, ele num canto, ela no outro, tomando o café que Helena havia coado, ouvindo o barulho da água escorrendo pelas telhas. Helena não perguntou nada daquela vez. Apenas ficou em silêncio, deixando o momento respirar. E talvez tenha sido justamente por isso, porque ela não cobrou, que Gabriel se sentiu à vontade para abrir o baú que trazia trancado no peito havia tantos anos. Ele começou dizendo que a Boa Sombra nem sempre fora um lugar temido. Contou que no tempo em que seu pai, o velho Antônio Vilar, era vivo, aquelas terras eram as mais invejadas da região. A nascente que brotava lá nos fundos, junto à mata, nunca secava, nem na pior das estiagens, quando todos os rios e poços da redondeza viravam poças de lama. Enquanto os outros fazendeiros perdiam gado e plantação na seca, os Vilar sempre tinham água farta, pasto verde e colheita boa. E a água, disse Gabriel com a voz pesada, é a coisa mais valiosa que existe no sertão. Mais que ouro, mais que terra, mais que qualquer coisa. Onde tem água, tem vida. Onde não tem, tem morte. E aquela nascente era cobiçada por muita gente. Helena escutava em silêncio, os olhos presos no rosto dele, entendendo aos poucos que a maldição daquele lugar não tinha nada de sobrenatural. Gabriel continuou. Contou que o homem que mais cobiçava aquela água era um fazendeiro poderoso das terras vizinhas, um tal de Nestor Caiado.
dono da maior propriedade da região, homem de muito gado e pouca paciência. As terras de Caiado eram vastas, mas dependiam de rios que secavam, e a nascente dos Vilar era a chave que faltava para ele se tornar o senhor absoluto de toda aquela parte do sertão. Por anos, Nestor tentou comprar a Boa Sombra. Ofereceu dinheiro, ofereceu troca de terras, ofereceu de tudo, e o velho Antônio, teimoso como um tronco de aroeira, sempre recusou. Dizia que aquela terra tinha sido de seu pai e do pai de seu pai, que ali estavam enterrados os seus mortos, e que Vilar nenhum jamais venderia o chão onde tinha nascido. Gabriel fez uma pausa longa. A chuva apertou lá fora, e ele ficou olhando para o verde da mata como se enxergasse, através dela, o próprio passado. Depois continuou, a voz mais baixa. Contou que a recusa do velho Antônio azedou o coração de Nestor Caiado. O que começou como propostas virou pressão. A pressão virou ameaça. Começaram os problemas. Cercas apareciam derrubadas de manhã e ninguém sabia por quem. Reses dos Vilar sumiam no meio da noite. Espalharam boatos na vila de que a família era encrenqueira, de que a terra dava azar, de que o velho Antônio tinha feito pacto para a água nunca secar. Aos poucos, a vizinhança foi se afastando, com medo de se indispor com o poderoso Caiado. E os Vilar, que antes eram respeitados, foram ficando cada vez mais sozinhos, cada vez mais isolados naquele pedaço de chão que se recusavam a abandonar. Helena perguntou com cuidado o que havia acontecido com a família dele. Gabriel demorou a responder. Quando falou, sua voz estava embargada. Contou que numa noite de tempestade, muitos anos atrás, houve um confronto. Homens a mando de Caiado apareceram na Boa Sombra dispostos a tomar à força o que não haviam conseguido comprar. O velho Antônio saiu para defender a terra, como era do seu feitio, e no meio da confusão, na escuridão e na chuva, seu coração não aguentou. Ele caiu ali mesmo, no terreiro da própria casa, com as mãos na terra que tanto amava, e não se levantou mais. Gabriel, que na época era ainda um rapaz, tentou socorrer o pai, mas já era tarde. E a mãe dele, Dona Benedita, uma mulher de saúde frágil, adoeceu de tristeza depois daquilo, definhando aos poucos, e partiu poucos meses depois, dizendo que ia se encontrar com o marido, deixando Gabriel completamente sozinho no mundo. Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. Helena sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas, mas não as deixou cair, porque entendeu que aquele não era o momento de chorar por ele, mas de escutar. Gabriel continuou, a voz agora quase um sussurro. Disse que, depois de perder tudo, alguma coisa dentro dele se quebrou. Não teve força nem para vender a terra, nem para ficar nela como gente. Culpava-se por não ter conseguido salvar o pai. Culpava-se por não ter sido forte o bastante para proteger a mãe da tristeza. E aos poucos foi se transformando naquilo que era agora. Um homem que vivia às margens, num casebre que ele mesmo levantara nos fundos da mata, cuidando da terra de longe. Sem coragem de morar na casa cheia de fantasmas de memória, mas sem coragem também de abandoná-la. E espantava todos que chegavam, disse ele, não por maldade, mas porque não suportava a ideia de ver estranhos morando na casa da sua família, de ver a terra do seu pai, nas mãos de qualquer um. E porque, no fundo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, quem quer que se instalasse ali, acabaria vendendo para Caiado, que nunca havia desistido daquela água. Então, Gabriel preferia manter todos longe, cultivando de propósito a fama de lugar amaldiçoado, deixando que o medo fizesse o trabalho de guardar a terra que ele já não tinha força de guardar sozinho. Helena entendeu, enfim, porque ninguém nunca quisera ficar. Não era assombração, era luto, era a dor de um homem que transformou a própria terra num santuário de tristeza,
e a si mesmo no guardião solitário de um túmulo de lembranças. E entendeu também que o medo que rondava a Boa Sombra tinha sido todo esse tempo apenas o eco da solidão de Gabriel Vilar. Ela olhou para aquele homem quebrado, encolhido no canto da varanda, e sentiu que, pela primeira vez desde a morte de Joaquim, o próprio coração voltava a bater por alguém que não era ela mesma. Não disse nada de grandioso. Apenas se levantou, encheu de novo a xícara de café dele e disse, com a simplicidade de quem oferece a única coisa que tem, que ele não precisava mais guardar aquela terra sozinho, que agora eram dois. Gabriel ergueu os olhos para ela, e naquele olhar havia algo que não estava ali antes. Uma fresta de luz, um começo. A partir daquele dia de chuva, alguma coisa mudou entre os dois. Gabriel deixou de ser o vulto que se escondia na mata e passou aos poucos a ser presença constante na Boa Sombra. Não de uma vez, porque feridas tão antigas não saram num estalar de dedos, mas devagar, no ritmo cuidadoso de duas pessoas que aprenderam do jeito mais duro a desconfiar do mundo. Ele começou aparecendo logo cedo, quando o sol ainda era uma promessa alaranjada no horizonte e ficava até o entardecer, ajudando Helena a devolver à vida aquele pedaço de chão esquecido. E que trabalho eles fizeram! Juntos, limparam o terreiro do capim que o havia engolido, arrancando tufo por tufo até as mãos criarem calos e os braços doerem. Consertaram o telhado da casa, subindo no madeiramento antigo para trocar as telhas quebradas, enquanto Helena, lá de baixo, passava as peças e implicava com o jeito desastrado dele de se equilibrar. Reergueram a cerca do curral, replantaram a horta num canto de terra escura e fértil que Gabriel garantiu ser o melhor da propriedade. Limparam o velho galinheiro e, numa ida de Gabriel à vila mais distante, onde ninguém o conhecia, ele trouxe algumas galinhas e um galo que logo encheram as manhãs da Boa Sombra de cacarejos e do canto rouco da madrugada. A cada dia, o rancho parecia respirar um pouco mais fundo, como quem acorda devagar de um sono muito longo. E junto com a terra, os dois também foram voltando à vida. Helena descobriu que Gabriel, por baixo daquela casca de homem endurecido pela dor, tinha um coração generoso e até um humor escondido, que aparecia em pequenos comentários secos que a faziam rir sem querer. Ele conhecia cada palmo daquela terra, cada árvore, cada bicho, e ensinava a ela os segredos do lugar com uma paciência que revelava o bom professor que poderia ter sido. Mostrou onde ficava a nascente, uma poça de água limpa e gelada que brotava da pedra na sombra fresca da mata, cercada de samambaias, e Helena achou que nunca havia visto nada tão bonito. Gabriel, por sua vez, descobriu em Helena uma força que o desarmava. Uma mulher que havia perdido tudo e ainda assim acordava todo dia disposta a plantar, a construir, a acreditar que o amanhã podia ser melhor. Ela tinha um jeito de encontrar beleza nas coisas pequenas, um jeito de rir mesmo cansada, que aos poucos foi derretendo o gelo que havia se acumulado no peito dele por tantos anos. As noites também mudaram. Gabriel ainda voltava para o seu casebre nos fundos da mata ao anoitecer, porque teria sido impróprio, naquele tempo, que um homem e uma mulher solteiros dormissem sob o mesmo teto sem serem casados, e os dois respeitavam isso com o pudor natural da época. Mas antes de ele partir, passaram a jantar juntos na varanda, à luz do lampião que agora tinha querosene, conversando sobre a vida. Helena contou a ele sobre Joaquim, sobre a sogra, sobre a rejeição que a havia trazido até ali. Gabriel escutou tudo sem julgar e disse com uma sinceridade que a tocou fundo, que o mundo tinha sido tolo em jogar fora uma mulher como ela. Helena corou, disfarçou mexendo no avental e respondeu que talvez o mundo tivesse feito isso de propósito,
para que ela pudesse acabar exatamente ali, no único lugar onde alguém havia precisado dela de verdade. Gabriel não respondeu, mas o sorriso tímido que escapou de seus lábios disse mais do que qualquer palavra. Havia entre os dois um jogo delicado de olhares e silêncios. Um roçar de mãos sem querer ao passarem juntos uma ferramenta que os dois fingiam não ter notado, mas que deixava o ar mais quente. Um cuidado nos gestos. Gabriel, que separava sempre o pedaço melhor da comida para ela. Helena, que remendava as camisas poídas dele sem que ele pedisse. Certa vez, enquanto trabalhavam lado a lado na horta, Helena tropeçou num torrão de terra e Gabriel a segurou pelo braço antes que ela caísse. Ficaram assim por um instante longo demais, os rostos perto, a respiração suspensa, até que os dois se afastaram ao mesmo tempo, envergonhados, rindo baixinho para disfarçar o baque do coração. Nenhum dos dois falava sobre aquilo, mas os dois sentiam. Era um amor nascendo devagar, sem pressa, plantado no mesmo chão em que plantavam a horta, regado pelo cuidado diário, crescendo firme como as coisas que têm raiz funda. Dona Aparecida foi a primeira pessoa da vila a descobrir que havia vida nova na Boa Sombra. Velha benzedeira de mãos enrugadas e olhos vivos, era a única no Recanto das Pedras que nunca tinha tido medo daquela terra, porque, dizia ela, conhecera os Vilar em vida e sabia que gente boa não vira coisa ruim depois de morta. Foi até lá numa manhã, montada num jumento velho, levando mudas de temperos e uma dúzia de ovos de presente. Quando viu Helena e quando viu Gabriel, a quem conhecia desde menino, os olhos da velha se encheram de lágrimas. Abraçou Gabriel demoradamente, disse que rezara todos esses anos para que aquele menino um dia voltasse a viver e olhou para Helena com um sorriso cúmplice, desses que as mulheres mais velhas dão quando enxergam, antes dos próprios interessados, o amor que está nascendo. Antes de ir embora, puxou Helena de lado e disse baixinho que aquele rapaz tinha o coração mais bom que ela já conhecera, mas que a vida tinha sido madrasta com ele, e que se Helena soubesse cuidar daquele coração, encontraria nele um amor daqueles que não se vê mais. Helena não respondeu, mas guardou aquelas palavras no fundo do peito, como se guarda uma semente boa. E aquela semente foi germinando, dia após dia, no cuidado minúsculo das coisas cotidianas. Houve uma noite de temporal, dessas em que o céu parece querer se abrir ao meio, em que o vento uivou tão forte que arrancou parte das telhas que os dois haviam consertado. Gabriel, que já estava de saída para o seu casebre, não teve como partir no meio daquela fúria e passou a noite ajudando Helena a aparar a água que escorria pelo teto, com baldes e panelas espalhados pelo chão, os dois rindo em meio ao aperto, porque não havia mais o que fazer senão rir. Quando a tempestade finalmente amainou, de madrugada, ficaram os dois sentados no chão da sala, encostados na parede, exaustos, ouvindo os pingos ralos que ainda caíam. E Gabriel, talvez amolecido pelo cansaço e pela intimidade daquela noite estranha, contou a Helena histórias boas da sua infância, do tempo em que a casa era cheia, das festas juninas que a mãe organizava, do jeito do pai de assobiar trabalhando. Foi a primeira vez que ela ouviu sorrir ao falar do passado e não chorar. Helena percebeu naquela madrugada que estava começando a se apaixonar por aquele homem, e o pensamento a assustou tanto quanto a aqueceu. Gabriel, por sua vez, foi percebendo que os seus dias haviam mudado de cor. Onde antes só havia o cinza da rotina solitária, agora havia motivos para acordar. Começou a se pegar reparando em coisas em que não reparava havia anos. No jeito de Helena cantarolar baixinho enquanto estendia a roupa, na covinha que se formava no rosto dela quando ria de verdade, na força serena com que ela encarava os problemas que apareciam. Um dia, voltando da vila distante onde vendia e comprava sem ser reconhecido, ele trouxe para ela um corte de tecido florido, dizendo:
atrapalhado que tinha sobrado dinheiro e que a moça da venda tinha empurrado aquilo. Uma desculpa esfarrapada que os dois fingiram acreditar. Helena costurou daquele tecido um vestido novo, o primeiro em anos, e quando o vestiu pela primeira vez, Gabriel ficou sem palavras, engoliu seco e disse apenas que a cor combinava com ela, antes de desviar os olhos, vermelho até as orelhas. Foram esses pequenos gestos, esses flertes tímidos e indiretos, esses cuidados que nenhum dos dois ousava nomear, que foram tecendo entre eles um laço cada vez mais forte. Havia um lugar que se tornou especial para os dois, a nascente. Nas tardes mais quentes, quando o trabalho afrouxava, eles caminhavam até lá para se refrescar. Sentavam-se nas pedras à sombra fresca, os pés na água gelada, e conversavam sobre tudo e sobre nada. Foi ali que Helena contou a Gabriel os seus sonhos. Coisas simples que ela nunca havia dito a ninguém. O sonho de ter uma casa cheia de vida, de ver a horta virar roça, de um dia não precisar mais contar cada grão de feijão. E foi ali também que Gabriel, olhando a água correr, confessou que havia muito tempo não se permitia sonhar, porque sonhar, para quem perdeu tudo, parecia um luxo perigoso. Helena virou-se para ele e disse, com aquela firmeza mansa que era só dela, que sonhar não era luxo, era necessidade, que era o sonho que fazia a gente levantar da cama e enfrentar o dia. E disse mais. Disse que talvez os dois pudessem, dali em diante, sonhar juntos para dividir o peso e dobrar a força. Gabriel não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão e cobriu a mão dela sobre a pedra, e os dois ficaram assim, em silêncio, vendo o sol descer. Dois sonhadores que a vida havia ensinado a ter medo de sonhar e que, um ao lado do outro, reaprendiam devagar. Dona Aparecida virou presença constante na boa sombra e foi como uma mãe para os dois. Ensinou a Helena os segredos das ervas, quais serviam para a febre, quais para a dor de barriga, quais para acalmar o coração aflito. Ensinou a fazer sabão de cinza, a curar o queijo, a benzer contra o mal-olhado, mais por tradição que por crença. E com a sabedoria dos que já viveram muito, observava aquele amor nascer com um sorriso guardado nos cantos da boca. Uma tarde, sozinha com Gabriel, a velha disse a ele, sem rodeios, que a vida não dá duas vezes a mesma chance, e que aquela mulher que Deus tinha jogado na porteira dele era a chance dele de voltar a ser gente. Disse que ele não devia deixar o medo de sofrer de novo, roubar a única alegria que a vida lhe oferecia depois de tanta dor. Gabriel escutou calado, os olhos no chão, mas as palavras da velha ficaram martelando dentro dele, porque ele sabia que eram verdade. O que ele ainda não sabia era se teria coragem de agir de acordo com elas. Porque amar para quem já perdeu tudo o que amou é o ato mais corajoso que existe. Os meses passaram e a boa sombra floresceu. A horta deu seus primeiros frutos, uma abundância de verduras e legumes que Gabriel dizia ser graça da terra boa e da água da nascente. As galinhas se multiplicaram. Gabriel conseguiu, com o dinheiro de uma pequena venda de milho feita com discrição numa vila distante, comprar uma vaca leiteira e um bezerro, e o curral, antes vazio e triste, voltou a ter vida. A casa, antes escura e cheirando a abandono, agora tinha cortinas de chita nas janelas costuradas por Helena, um cheiro constante de comida no fogão e flores num jarro sobre a mesa. O lugar que a vila inteira temia havia se transformado, longe dos olhos de todos, no lar mais aconchegante da região. E Helena, que chegara ali como uma mulher quebrada em busca apenas de um teto, percebeu um dia, ao acordar com o canto do galo e o cheiro de terra molhada, que estava feliz. Feliz de um jeito que julgava ter perdido para sempre,
As estações foram passando sobre a boa sombra, cada uma trazendo o seu serviço e a sua beleza. Veio a seca, e enquanto a poeira vermelha subia pelas estradas e os poços dos vizinhos baixavam, a nascente dos fundos continuou correndo mansa e generosa, provando mais uma vez por que aquela terra fora tanto cobiçada. Veio depois a chuva, e com ela o verde explodiu por toda parte. O milho subiu forte no terreiro e o cheiro de terra molhada, que era o cheiro predileto de Helena, tomou conta das manhãs. Gabriel ensinou a ela a ler o céu, a saber pela cor do poente se o dia seguinte traria sol ou tempestade, a entender o canto de certos pássaros que anunciavam a virada do tempo. E Helena, que viera da pobreza e do abandono, foi descobrindo na lida com a terra uma sabedoria antiga e boa, dessas que enchem a alma e não cabem em dinheiro. Com o passar dos meses, o casal foi sendo aceito de volta pela vida da vila, devagar, do jeito que as coisas verdadeiras acontecem. Começaram a ser convidados para as novenas, para os leilões da igreja, para os meses em que o povo do Recanto das Pedras se reunia. No começo, Gabriel relutava, ainda carregando o velho hábito de se esconder, mas Helena, com jeitinho, o convencia de que fugir das pessoas era dar razão às histórias antigas, e que a melhor forma de enterrar de vez a fama de assombração era aparecer, de corpo presente, rindo e conversando como qualquer cristão. E funcionava. A cada festa, uma desconfiança a menos. A cada conversa na venda do seu Aurélio, um preconceito que se desfazia. As mesmas bocas que um dia sussurravam maldições, agora elogiavam o queijo de Helena e pediam a Gabriel conselhos sobre a melhor lua para plantar. Foi numa festa de São João, no meio do ano, que Helena viveu uma das noites mais felizes daquele tempo. O arraial do Recanto das Pedras estava enfeitado de bandeirinhas coloridas, a fogueira crepitava alta no meio da praça e o cheiro de milho assado, de canjica e de quentão adocicava o ar frio da noite. Uma dupla de viola e sanfona tocava, e os pares rodopiavam na quadrilha em meio a risadas. Helena, de vestido novo e um laço no cabelo, observava tudo encostada perto da fogueira, quando sentiu a mão calejada de Gabriel procurar a sua. Ele, que jamais dançava, que por anos se escondera do mundo, estendeu a mão e a convidou para o meio da roda, meio sem jeito, as orelhas vermelhas. E ali, girando de mãos dadas à luz do fogo, sob o olhar de toda a vila que um dia lhes virara as costas, os dois dançaram. Helena riu como não ria desde menina, e Gabriel, atrapalhado nos passos, mas feliz, ria junto. Dona Aparecida, sentada num banco com uma caneca de quentão nas mãos, observava o casal com os olhos molhados e comentou com uma comadre ao lado que Deus tinha jeitos estranhos de consertar as coisas e que aquela moça que ninguém quisera acolher tinha, no fim, trazido de volta à vida o último dos Vilar. Na volta daquela festa, caminhando pela estrada de terra sob um céu carregado de estrelas, Gabriel parou de repente no meio do caminho. Helena o olhou, sem entender, e ele, tomando coragem, disse que havia uma coisa que precisava confessar. Disse que, por muito tempo, tinha achado que a sua vida já estava acabada, que o seu destino era apodrecer sozinho naquele mato, guardando túmulos e lembranças. E disse que, se alguém tivesse lhe contado anos atrás, que ele voltaria a dançar numa festa, a rir no meio das pessoas, a ter uma razão para se arrumar e sair de casa, ele não teria acreditado, e que devia tudo aquilo a ela. Helena sentiu o coração apertar de ternura, mas do jeito dela, disfarçou a emoção com uma brincadeira, dizendo que ele ainda pisava no pé dela na hora de dançar, e que ia precisar de muito treino. Os dois riram e seguiram caminho de mãos dadas, dois sobreviventes que a vida havia ferido e que, um ao lado do outro, reaprendiam todos os dias o gosto simples de serem felizes.
Mas a felicidade, no sertão daquele tempo, era como a água da nascente, preciosa, e por isso mesmo cobiçada, e não demorou para que a paz da boa sombra fosse ameaçada. Porque a notícia de que a terra amaldiçoada havia voltado a produzir, de que havia gente morando lá, plantando, criando gado, acabou chegando, como toda notícia acaba chegando no interior, aos ouvidos de quem menos deveria escutar. Chegou aos ouvidos de Nestor Caiado. Ele apareceu numa manhã de céu limpo, montado num cavalo alazão de arreios lustrosos, acompanhado de 2 homens de sua confiança. Helena estava estendendo roupa no varal quando ouviu o tropel dos cascos e viu a poeira subir na entrada da propriedade. Seu primeiro impulso foi de medo, mas ela endireitou as costas e foi receber a visita, porque havia aprendido que baixar a cabeça nunca a tinha protegido de nada. Nestor Caiado era um homem de seus 50 anos. Corpulento, de bigode grosso e olhos pequenos e frios, que pareciam calcular o valor de tudo o que viam. Ele não desceu do cavalo. Ficou lá do alto, olhando a casa reformada, a horta viçosa, o gado no curral, com uma expressão de quem vê algo que considera seu nas mãos erradas. Cumprimentou Helena com uma cortesia falsa, dizendo que tinha vindo conhecer a corajosa mulher que havia domado a terra amaldiçoada. Helena respondeu, educada mas firme, que não havia maldição nenhuma, apenas abandono, e que trabalho e fé resolviam o abandono. Nestor riu, um riso que não chegou aos olhos, e foi direto ao assunto. Disse que a terra era boa demais para uma mulher sozinha tomar conta, que o mundo era perigoso, cheio de gente de má índole, e que ele, como vizinho e homem de bem, estava disposto a comprar a propriedade por um preço justo, para que Helena pudesse voltar à vila, viver com conforto e sem os perigos da vida no meio do mato. Fez a oferta como quem faz um favor. Mas por baixo das palavras macias havia a mesma ameaça de sempre, a mesma cobiça antiga pela água que nunca secava. Helena agradeceu a oferta com a mesma falsa cortesia e respondeu que a terra não estava à venda. Disse que ali era o seu lar, que havia comprado a propriedade de forma justa e registrada em cartório, e que não pretendia ir a lugar nenhum. Foi então que Gabriel, que estava no curral e ouvira o tropel, apareceu na esquina da casa. Quando Nestor Caiado o reconheceu, o sangue lhe subiu ao rosto. Os olhos pequenos se arregalaram e por um instante a máscara de cortesia caiu, revelando algo entre a surpresa e o desprezo. Disse com a voz carregada que não sabia que o último dos Vilar ainda estava vivo, escondido como um rato no mato. Gabriel não se abalou. Postou-se ao lado de Helena, firme, e respondeu que estava muito vivo e que a terra dos Vilar continuava sendo dos Vilar e que assim continuaria até o fim dos seus dias. Nestor mediu os 2 com o olhar, entendeu que ali havia mais resistência do que esperava, e antes de virar o cavalo disse, num tom que era ao mesmo tempo um aviso e uma promessa, que a vida no sertão era cheia de imprevistos, que a seca voltaria, que os tempos eram difíceis e que ele estaria por perto para quando os 2 mudassem de ideia. E partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e um silêncio carregado de mau presságio. Gabriel ficou tenso pelo resto do dia. Helena percebeu, pela forma como ele apertava o cabo da enxada, pela sombra que voltara a cobrir seus olhos, que a visita havia mexido com feridas antigas. À noite, ele confessou seu medo. Disse que conhecia Caiado, que aquele homem não desistia nunca e que tinha sido gente dele a responsável por toda a desgraça da família Vilar. Disse que temia que a história se repetisse, que temia perder também a Helena, a única coisa boa que a vida lhe devolvera. E foi ali, naquela confissão de medo, que os 2 finalmente disseram em voz alta o que os olhos já vinham dizendo havia meses. Helena pegou as mãos ásperas de Gabriel entre as suas e disse que não tinha medo, porque já havia perdido tudo uma vez
e sobrevivera, mas que dessa vez não estava sozinha, e nem ele. Disse que, fosse o que fosse que viesse, enfrentariam juntos. Gabriel a olhou com os olhos marejados, ergueu uma das mãos e afastou com delicadeza uma mecha de cabelo do rosto dela, e disse, com a voz embargada, que nunca imaginara que a terra que só lhe trouxera dor pudesse um dia lhe trazer alguém como ela. Não houve beijo naquela noite, porque o respeito e o tempo pediam calma. Mas houve algo maior, a certeza, silenciosa e firme, de que os dois corações agora batiam no mesmo compasso. Dona Aparecida, quando soube da visita de Caiado, ficou preocupada. Alertou os dois de que o fazendeiro era homem perigoso, acostumado a sempre conseguir o que queria e que não mediria esforços. Mas trouxe também uma informação preciosa. Contou que na vila, ao longo dos anos, muita gente havia começado a desconfiar de que as histórias de assombração da Boa Sombra tinham sido inventadas e alimentadas de propósito, e que alguns até sussurravam que fora o próprio Caiado a espalhar os boatos, pagando os linguarudos para afastar qualquer interessado na terra e mantê-la desvalorizada até poder abocanhá-la por uma ninharia. Disse que se os dois conseguissem provar isso, se conseguissem trazer a verdade à luz, o poder de Caiado sobre a vila começaria a ruir, porque o medo era a única coisa que sustentava o domínio dele sobre aquela gente. A ideia acendeu uma chama em Helena. Ela percebeu que a arma de Nestor Caiado sempre havia sido o medo e a mentira, e que a única forma de derrotá-lo não era com violência, na qual ele era mais forte, mas com a verdade, contra a qual ele não tinha defesa. Nas semanas seguintes, enquanto Caiado apertava o cerco, Helena e Gabriel começaram, com a ajuda discreta de Dona Aparecida, a costurar sua resposta, e o cerco apertou mesmo. Primeiro, foi a cerca dos fundos que apareceu derrubada numa manhã, exatamente como acontecera no tempo do velho Antônio. Depois, o gado da Boa Sombra começou a ser assustado à noite por homens a cavalo que passavam gritando pela estrada. Um dia, encontraram a plantação de milho parcialmente pisoteada. Cada novo ataque era um recado, uma forma de dizer que a vida ali seria difícil enquanto os dois insistissem em ficar. Gabriel sentia o velho medo apertar o peito, e mais de uma vez a raiva quase o fez cometer alguma imprudência. Mas Helena, com a serenidade de quem já tocou o fundo do poço e sabe que dele se pode voltar, sempre o segurava. Dizia que era exatamente isso que Caiado queria, que eles perdessem a cabeça, que reagissem com violência para poder pintá-los como os encrenqueiros da história. Dizia que a paciência era a forma mais difícil de coragem, mas também a mais poderosa. Mas houve um dia em que a paciência de Gabriel quase se rompeu. Foi quando os homens de Caiado, numa madrugada, abriram a porteira e tocaram parte do gado para fora, espalhando as reses pela estrada e pelo mato. Ao amanhecer, Gabriel e Helena passaram horas sob o sol reunindo os animais assustados, e foi ao encontrar a vaca leiteira, a mesma que dava o leite do queijo que os sustentava, presa e ferida numa cerca de arame lá longe, que a raiva subiu à cabeça de Gabriel como fogo em capim seco. Ele largou tudo, entrou na casa, pegou a velha espingarda do pai que guardava embrulhada num pano e disse com a voz tremendo de ódio que ia acabar com aquilo de uma vez, que ia até a fazenda de Caiado cobrar na lei do sertão o que estava sendo feito com eles. Helena correu e se pôs na frente da porta. Não gritou, não chorou. Apenas olhou fundo nos olhos dele e disse, com uma calma que era mais forte que qualquer grito, que se ele saísse por aquela porta com aquela arma, estaria fazendo exatamente o que Caiado queria. Disse que era assim que os fortes destroem os fracos, provocando até que o fraco reaja errado, para então poder esmagá-lo com a razão do seu lado.
Disse que a morte do pai dele não seria vingada com mais morte, mas seria honrada se ele conseguisse manter a terra e a dignidade de pé. Gabriel ficou ali, parado, a arma pesando na mão, o peito arfando, até que a razão das palavras dela venceu a fúria do sangue. Ele baixou a espingarda, deixou-a escorregar para o chão e Helena o abraçou ali mesmo, na soleira da porta, enquanto ele finalmente deixava sair em soluços surdos uma dor que represava havia anos. Depois daquilo, os dois entenderam que precisavam de uma estratégia mais firme, porque só aguentar os ataques não bastaria para sempre. Foi Helena quem teve a ideia de começar a documentar tudo. Sempre que uma cerca amanhecia derrubada, sempre que uma reis sumia, sempre que a plantação era pisoteada, ela ia até a vila e registrava a ocorrência com o tabelião seu Genaro, pedindo que ele anotasse a data e os detalhes. No começo, o tabelião relutou com medo de se indispor com Caiado. Mas Helena, com aquela persistência mansa e teimosa, ia voltando uma vez e outra, até que o velho, comovido pela coragem daquela mulher e envergonhado da própria covardia, começou a registrar tudo. Sem perceber, estavam construindo papel a papel, uma prova de que a Boa Sombra vinha sendo sistematicamente atacada e de que havia um único interessado em vê-la vazia. Caiado, percebendo que a intimidação não funcionava, mudou de tática. Tentou o veneno mais doce da tentação. Mandou um emissário à Boa Sombra com uma oferta que fez os olhos de qualquer um brilhar. Uma quantia em dinheiro tão alta que daria para os dois comprarem uma casa boa na cidade e viverem sem trabalhar por muitos anos. O emissário, um homem de fala macia e sorriso falso, pintou um quadro tentador, falou do conforto, da segurança, do fim de todos os problemas. Por um instante, Helena olhou para Gabriel, e Gabriel olhou para Helena, e o peso daquela oferta pairou no ar entre os dois. Seria tão fácil, seria o fim do medo, das noites em claro, dos ataques, mas foi Gabriel quem respondeu, e sua resposta surpreendeu até a própria Helena. Ele disse ao emissário que aquela terra não tinha preço, porque nela estavam enterrados o pai e a mãe dele, porque nela estava plantada a árvore que marcava o dia do seu nascimento, e porque pela primeira vez em muitos anos ele tinha de novo um motivo para ficar. Disse que podia até ser pobre, mas que não venderia a memória da sua família nem por todo o ouro do mundo. O emissário foi embora de mãos vazias, e naquela noite Helena olhou para Gabriel com um orgulho novo, porque tinha visto ali o homem inteiro que havia por baixo das feridas. A recusa enfureceu Caiado como nada antes. Sem conseguir comprar nem assustar, o fazendeiro partiu para o golpe que julgava definitivo. Começou a espalhar pela vila que Gabriel Vilar era um homem perigoso, um louco que vivia armado no meio do mato, e que a viúva que morava com ele fora enfeitiçada ou coagida. Tentou transformar as vítimas em vilões, usando a velha arma da mentira, na qual sempre fora mestre. Por um tempo, os boatos pegaram, e Helena sentiu na pele o veneno da difamação quando algumas pessoas voltaram a olhá-la com desconfiança na vila. Foi um período difícil, em que o casal se sentiu mais isolado do que nunca. Mas foi também nesse período que a verdadeira natureza dos dois começou a falar mais alto que qualquer boato, porque quem convivia com eles via a verdade. Viam a terra florescendo pelo trabalho honesto, viam a generosidade de Gabriel, que socorria vizinhos em dificuldade sem pedir nada em troca. Viam a bondade de Helena, que nunca negava um prato de comida a quem batia à sua porta. E aos poucos, a realidade que as pessoas viam com os próprios olhos foi vencendo a mentira que Caiado sussurrava aos seus ouvidos. Foi então, sentindo que a maré começava a virar, que Helena percebeu que havia chegado a hora de dar o passo decisivo, de trazer tudo à luz de uma vez por todas.
O plano que Helena, Gabriel e Dona Aparecida costuraram era simples, mas exigia coragem. Em vez de se esconder, como Gabriel havia feito por anos, eles decidiram fazer exatamente o contrário. Iam se mostrar. Iam à vila, de cabeça erguida, levando os frutos da terra que todos julgavam amaldiçoada, e deixariam que a própria abundância da boa sombra desmentisse os boatos. Porque é difícil acreditar em maldição quando se vê com os próprios olhos uma carroça carregada de abóbora viçosa, milho graúdo e leite fresco vindo justamente do lugar que dizem ser assombrado. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para fortalecer este canal e me diga nos comentários: você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de vencer a mentira? Eu acredito, e é isso que Helena estava prestes a provar. Vamos ao desfecho desta história. Numa manhã de feira, quando o Recanto das Pedras fervilhava de gente, Helena e Gabriel chegaram à praça com a carroça cheia. No começo, as pessoas se afastaram, cochichando, apontando, fazendo o sinal da cruz, ao reconhecer o último dos Vilar, o homem que muitos julgavam morto ou enlouquecido. Mas a curiosidade no ser humano quase sempre é mais forte que o medo. Aos poucos, atraídos pela qualidade dos produtos e pelos preços honestos, os moradores foram se aproximando. Uma mulher comprou abóbora. Outra provou o queijo que Helena havia aprendido a fazer com o leite da vaca. Um velho lavrador dos que entendem de terra examinou uma espiga de milho e comentou em voz alta que fazia anos que não via milho tão bonito e perguntou de onde vinha aquilo. Quando Gabriel respondeu, com simplicidade e sem medo, que vinha da boa sombra, um silêncio caiu sobre a feira. E foi um silêncio importante, porque foi o silêncio das pessoas começando a duvidar daquilo em que sempre acreditaram. Helena aproveitou aquele silêncio. Com a voz clara, sem raiva, sem acusação, apenas contando, ela falou para todos que quisessem ouvir. Disse que morava na boa sombra havia meses e que nunca vira alma penada nenhuma. Disse que a única coisa que encontrara naquela terra foi chão fértil, água boa e muito trabalho honesto. Disse que a maldição de que tanto falavam não passava de uma história inventada, alimentada por alguém que tinha muito a ganhar, mantendo aquela terra vazia e desvalorizada. Não citou nomes. Não precisou. As pessoas não são tolas, e muitas ali já desconfiavam da verdade havia tempo. Começaram os murmúrios, as trocas de olhares, as perguntas que ficaram anos engasgadas. Dona Aparecida, que estava presente, deu o passo seguinte. Diante de todos, a velha benzedeira, respeitada e temida por seu conhecimento das coisas antigas, confirmou em voz alta o que muitos suspeitavam. Contou que conhecera os Vilar, que fora amiga da falecida Dona Benedita, e que sabia que aquela família jamais fizera pacto nenhum. Contou que as desgraças que caíram sobre eles não tinham nada de sobrenatural, mas mão de gente, gente gananciosa que cobiçava a água da nascente. E disse, encarando a praça inteira, que estava mais que na hora de o Recanto das Pedras parar de ter medo de um fantasma inventado e começar a ter vergonha de ter abandonado uma família de bem à própria sorte. As palavras da velha caíram como sementes em terra preparada. Naquele dia, algo mudou no Recanto das Pedras. O feitiço do medo, que Nestor Caiado havia alimentado por tantos anos, começou a se desfazer diante da simples força da verdade dita em voz alta, na luz do dia, no meio da praça. As pessoas compraram tudo o que Helena e Gabriel haviam trazido. E mais que isso, começaram a olhar para os dois não mais com medo, mas com um respeito novo, e talvez com um pouco de vergonha de si mesmas. Naturalmente, a notícia do que acontecera na feira chegou depressa a Nestor Caiado, e dessa vez ele não mandou recados. Veio pessoalmente furioso, com mais homens do que da primeira vez, disposto a intimidar de uma vez por todas aquele casal que ousava desafiá-lo. Chegou à Boa Sombra ao entardecer, quando o céu se tingia de vermelho,
e encontrou Helena e Gabriel na varanda, que não correram, não se esconderam, não tremeram. Nestor desceu do cavalo dessa vez. Estava vermelho de raiva. Acusou os dois de espalharem mentiras sobre ele, de sujarem o seu nome perante a vila. E foi então que cometeu o erro dos homens arrogantes, que é falar demais quando se sentem acuados. Perdendo a compostura, cuspiu que aquela terra sempre seria dele de um jeito ou de outro, que fora dele o trabalho paciente de esvaziar aquele lugar, e que nenhuma viuvinha teimosa e nenhum vilar acabado iam atrapalhar planos que ele vinha costurando havia mais de década. O que Nestor Caiado não sabia era que suas palavras raivosas tinham testemunhas, porque Helena, esperta, havia combinado tudo. Escondidos ali perto, atrás da casa e junto à cerca, estavam o velho lavrador respeitado da feira, o filho do tabelião, seu Genaro, e outros 2 moradores de peso da vila, convidados naquela tarde com a desculpa de conhecer a propriedade recuperada, mas na verdade posicionados para ouvir. Quando Nestor confessou aos berros a própria trama, foram essas testemunhas que saíram das sombras, uma a uma, e o encararam. O fazendeiro empalideceu ao perceber que sua confissão de raiva havia sido ouvida pelas pessoas mais respeitadas do Recanto das Pedras, justamente aquelas cuja opinião sustentava a sua reputação. Não houve luta, não houve sangue, não houve tragédia. Houve algo muito mais definitivo para um homem como Nestor Caiado. Houve a queda da sua máscara. Diante daquelas testemunhas, o poder que ele construíra sobre o medo e a mentira desmoronou num único instante. O filho do tabelião avisou com todas as letras que levaria o ocorrido ao conhecimento das autoridades da comarca e que a documentação da Boa Sombra, legítima e registrada em nome de Helena, estava protegida por lei. O velho lavrador, cuja palavra valia ouro naquela região, disse que a partir daquele dia contaria a todos o que ouvira com os próprios ouvidos. Nestor Caiado entendeu que havia perdido. Não a terra que nunca fora sua, mas algo que para ele valia ainda mais, o respeito e o medo que o faziam poderoso. Montou no cavalo em silêncio, o rosto duro de humilhação, e partiu da Boa Sombra para nunca mais voltar. Com o tempo, sem o poder do medo a sustentá-lo, seu domínio sobre a vila foi minguando e ele acabou vendendo parte de suas terras e se mudando para longe, levando consigo apenas a amargura de quem passou a vida cobiçando o que era dos outros e terminou sem o apreço de ninguém. Com a partida de Nestor Caiado, uma paz nova se instalou na Boa Sombra. Era como se a terra inteira tivesse soltado um suspiro longo, guardado havia anos. A fama de lugar amaldiçoado foi se dissolvendo mês a mês, substituída por outra história, muito mais bonita, que passou de boca em boca pelo Recanto das Pedras. A história da viúva rejeitada por todos que aceitara a terra, que ninguém quis, e a transformara num pequeno paraíso, ao lado do último dos vilar. As pessoas que antes desviavam o caminho para não passar pela porteira, agora paravam para comprar queijo, ovos e verdura, e ficavam um pouco na varanda, conversando, como se sempre tivesse sido assim. A Boa Sombra, que por tanto tempo fora sinônimo de medo, virou ponto de encontro, lugar de vida, chão de gente. E o amor entre Helena e Gabriel, que havia crescido devagar e firme como um pé de ipê, floresceu enfim por inteiro. Numa tarde dourada, dessas em que o sol se despede pintando o céu de laranja e rosa, os dois estavam sentados nos degraus da varanda, cansados do trabalho do dia, ombro a ombro, vendo o gado pastar no fim do terreiro. Foi ali, sem discurso preparado, com a simplicidade das coisas verdadeiras, que Gabriel virou-se para ela e disse o que trazia guardado no peito. Disse que, antes de ela chegar, ele havia parado de viver, que apenas existia, como uma sombra presa àquela terra.
disse que Helena tinha devolvido a ele não só a casa, mas a vontade de acordar de manhã. E disse com a voz tremendo de emoção e os olhos brilhando, que não sabia oferecer joias nem riquezas, que só tinha aquele pedaço de chão e um coração remendado, mas que se ela aceitasse, esse coração seria dela pelo resto da vida. E perguntou se ela queria ser sua esposa. Helena, que havia jurado a si mesma nunca mais chorar na frente de ninguém, chorou. Mas dessa vez foram lágrimas de um tipo que ela quase já não lembrava, lágrimas boas, dessas que lavam a alma. Segurou o rosto barbado de Gabriel entre as mãos e respondeu que sim, 1000 vezes sim. Disse que o mundo inteiro a havia rejeitado, que ela havia sido tratada como um estorvo, como um peso, como algo descartável, e que fora justamente ao chegar ao lugar que todos temiam que ela finalmente havia se sentido querida, escolhida em casa. Disse que se casaria com ele não, apesar de tudo o que os dois haviam sofrido. Mas por causa disso, porque duas pessoas que conhecem a dor de serem deixadas para trás, sabem, melhor do que ninguém, o valor de ficar. E ali, sob o céu alaranjado do sertão de Goiás, com o canto distante de um sabiá e o cheiro de terra molhada no ar, os dois se abraçaram longamente, dois corações que a vida havia quebrado e que juntos haviam aprendido a se remendar. Casaram-se poucos meses depois, numa cerimônia simples na pequena capela do Recanto das Pedras. E aconteceu algo que teria sido impossível de imaginar no dia em que Helena chegara àquela vila faminta e sem teto. A capela ficou cheia. As mesmas pessoas que um dia lhe fecharam as portas, que um dia desviaram o olhar de sua desgraça, agora estavam ali, muitas delas de cabeça baixa de arrependimento, outras genuinamente felizes, e todas testemunhando a união daqueles dois que a vila aprendera a admirar. Dona Aparecida chorou como se casasse um filho. O velho tabelião, seu genaro, que assinara os papéis da terra, achando que mandava aquela mulher para a desgraça, estava na primeira fila, comovido, dizendo baixinho a quem quisesse ouvir que nunca em sua vida tivera tanto prazer em ter se enganado sobre o destino de alguém. Helena entrou na capela com um vestido simples de renda que ela mesma costurara, sem joias, sem luxo, mas com um brilho no olhar que valia mais que qualquer ouro. E Gabriel, o homem que por anos vivera escondido como um fantasma, esperava-a no altar de terno emprestado e barba feita, chorando sem vergonha nenhuma diante de todos. A festa depois da cerimônia foi simples, mas foi a mais alegre que aquele povoado via em muito tempo. Dona Aparecida cuidou do quitute, e a vizinhança, que antes tremia só de ouvir falar da Boa Sombra, apareceu de mãos cheias, cada um trazendo um tanto. Um levou um leitão, outro levou cachos de banana, outro apareceu com uma sanfona velha e animou o terreiro até a madrugada. Houve fogueira, houve dança, houve gente rindo debaixo do jatobá plantado pelo pai de Gabriel, como se a árvore, enfim, testemunhasse de novo a alegria para a qual fora plantada. Helena, girando de mãos dadas com o marido à luz do fogo, olhou em volta e mal pôde acreditar que aquela era a mesma terra que um dia todos juravam ser amaldiçoada, e que ela era a mesma mulher a quem, poucos meses antes, ninguém abrira uma porta. A vida, ela pensou, tem dessas reviravoltas. Às vezes, o lugar que o mundo despreza é justamente onde mora a felicidade escondida, esperando alguém com coragem de ficar. Os primeiros tempos de casados foram de um trabalho gostoso, desses que cansam o corpo, mas alimentam a alma. Levantavam antes do sol e cada dia era uma pequena conquista. A horta que virou roça farta, o curral que voltou a encher de gado sadio, o pomar que Gabriel replantou com mudas de manga, de goiaba, de laranja-lima. A fama da terra começou a mudar na região. Onde antes se dizia rancho temido, agora se começava a dizer que a Boa Sombra dava a melhor rapadura e o queijo mais gostoso das redondezas.
Gente que antes desviava o caminho para não passar em frente à porteira, agora parava para comprar, para conversar, para pedir conselho a Gabriel sobre plantação. O homem que vivera como um fantasma virou referência de trabalho honesto, e Helena via, com o coração cheio, o marido reaprender a andar de cabeça erguida entre as pessoas. À noite, depois do serviço, os dois se sentavam na varanda que haviam reformado, tomando café, vendo as estrelas surgirem sobre a mata. Conversavam sobre os planos, sobre o que plantar na próxima estação, sobre os concertos que faltavam, mas conversavam também, e cada vez mais, sobre os sonhos que agora ousavam sonhar juntos. Gabriel, que aprendera a rir de novo, provocava Helena com brincadeiras, e ela retrucava, e os dois riam feito criança. Havia entre eles um companheirismo que ia muito além da paixão dos primeiros tempos. Era a cumplicidade de duas pessoas que se salvaram uma à outra, que sabiam, sem precisar dizer, tudo o que tinham atravessado para chegar até ali. E às vezes, no meio de uma conversa qualquer, Gabriel pegava a mão de Helena, apertava de leve e dizia baixinho que nunca imaginara que a felicidade fosse aparecer justamente no dia em que uma carroça parou na sua porteira trazendo a mulher que o mundo tinha jogado fora. E Helena respondia, com os olhos marejados, que quem tinha sido jogado fora tinha sido salvo, e que ela agradecia todos os dias a Deus por cada porta que um dia se fechou na cara dela, porque foi cada uma daquelas portas fechadas que a empurrou, sem que ela soubesse, na direção da única porta que valia a pena. Os anos que se seguiram foram generosos com o casal, como a terra costuma ser generosa com quem a trata com amor. E aqui, se você me permite, vamos dar um pequeno salto no tempo, para ver no que se transformou aquele pedaço de chão que ninguém quis. 7 anos depois, quem chegasse à antiga Boa Sombra não reconheceria o lugar amaldiçoado das velhas histórias. A porteira que rangia agora era nova e bem pintada, e sobre ela um letreiro de madeira, entalhado pelas mãos do próprio Gabriel, dava as boas-vindas a quem chegasse. A casa, antes escura e cheirando a abandono, havia sido ampliada e caiada de branco novo, com uma varanda larga cheia de vasos de flores e uma rede onde, nas tardes preguiçosas, dava para ver o casal descansando lado a lado. O terreiro, um dia engolido pelo capim, era agora um pátio de terra batida limpo e florido. O curral estava cheio de gado gordo e sadio. A horta havia virado uma pequena lavoura próspera, e a nascente, que tanta cobiça despertara, continuava brotando cristalina da pedra, agora abastecendo não apenas a Boa Sombra, mas ajudando, nas épocas de seca, os vizinhos que Gabriel e Helena faziam questão de socorrer, porque dizia Helena, a água boa não é para ser guardada com ciúme, é para ser repartida com o coração aberto. A Boa Sombra havia se tornado uma das propriedades mais respeitadas da região, mas nada disso era o que enchia de verdade o coração de Helena. O que a fazia parar às vezes no meio de um afazer qualquer e sorrir sozinha era a vida que agora habitava aquele lar. Porque a casa que um dia fora um túmulo de silêncio agora vivia cheia de sons bons. O riso do casal ao fim do dia, o canto de Helena enquanto cozinhava, a voz de Gabriel contando causos na varanda para os amigos que agora os visitavam sem medo algum. Deus, na sua bondade, havia abençoado o casal com um filho pequeno, uma criança alegre e saudável de olhos castanhos, iguais aos do pai, que corria pelo terreiro atrás das galinhas rindo à toa, criado com todo o amor e todo o cuidado do mundo, cercado de gente que o adorava. Ver aquela criança crescer feliz e protegida naquele mesmo chão que um dia só conhecera a tristeza era, para Gabriel, a prova viva de que a vida, quando a gente insiste, sempre encontra um jeito de recompensar quem não desistiu. A Boa Sombra daqueles 7 anos depois já não lembrava em nada o lugar sombrio e abandonado que Helena encontrara ao chegar.
A casa fora ampliada e caiada de branco, com uma varanda larga onde uma rede balançava preguiçosa nas tardes quentes. O terreiro, antes tomado de mato, era agora um jardim bem cuidado, onde as roseiras vermelhas, aquelas mesmas que teimavam em florescer no meio do abandono, haviam sido transplantadas para perto da porta e cresciam viçosas, enchendo o ar de perfume. Havia galinhas ciscando, um cachorro gordo dormindo ao sol, o mugir tranquilo do gado no curral farto. A nascente que tantos cobiçaram continuava a correr, generosa, agora alimentando com orgulho não só a boa sombra, mas, por vontade de Helena e Gabriel, também os sítios vizinhos, através de pequenos canais que o casal ajudara a abrir. Porque os dois haviam aprendido na pele que a água, como a bondade, só tem sentido quando corre e alcança os outros. O casal se tornara querido e respeitado em toda a região. A porteira da Boa Sombra, que um dia ninguém ousava cruzar, vivia agora aberta para quem chegava. Gabriel, o antigo assombro, era procurado como conselheiro pelos lavradores mais jovens que admiravam o seu conhecimento da terra e a sua serenidade. Helena, por sua vez, tornara-se uma espécie de esteio para as mulheres da vila, especialmente para as que a vida havia tratado com dureza, as viúvas, as abandonadas, as que o mundo julgava e descartava. A ela, essas mulheres recorriam e dela sempre recebiam, além de um prato de comida e um teto se preciso, o exemplo vivo de que era possível recomeçar, de que a rejeição de ontem não precisava ser a sentença de amanhã. Dona Aparecida, já bem velhinha, morava com eles, ocupando o melhor quarto da casa, tratada com o carinho que se dá a uma mãe, vendo florescer a família que ela ajudara a nascer. Nas noites de festa, quando a vizinhança se reunia sob o jatobá e a sanfona tocava, Helena costumava se afastar um pouco, encostar-se ao tronco da velha árvore e olhar de longe a alegria que ela e Gabriel haviam construído do nada, no lugar onde só havia medo e ruínas. Então Gabriel, que sempre percebia quando ela se afastava, vinha por trás, passava o braço em volta dos seus ombros, e os dois ficavam ali, calados, vendo a vida pulsar. Não precisavam de palavras. Toda a história deles cabia naquele silêncio partilhado. A solidão de cada um, o encontro improvável, o medo vencido dia após dia, o amor que brotou teimoso feito rosa no meio do abandono. E se alguém, naquelas noites, perguntasse a Helena se ela guardava a mágoa de todos que um dia lhe fecharam as portas, ela sorria e respondia que não, que já havia perdoado todos havia muito tempo, porque a felicidade de agora era grande demais para caber junto com qualquer rancor. Dizia que a vida a rejeitou uma vez, sim, mas que a rejeição, no fim das contas, tinha sido apenas o caminho tortuoso que Deus escolhera para levá-la exatamente aonde ela deveria estar. Numa dessas tardes tranquilas, Helena e Gabriel estavam sentados na varanda, como tantas vezes, vendo o sol se pôr por trás da mata. Dona Aparecida, agora bem velhinha, mas ainda de olhos vivos, cochilava numa cadeira ali perto, depois de mais uma visita. E Helena, olhando toda aquela paz, aquele lar que haviam construído do nada, aquela família que a vida lhe dera, quando ela já nem sonhava mais, virou-se para o marido e disse baixinho o que pensava havia anos. Disse que muita gente, no começo, tinha perguntado a ela como conseguira coragem de morar no rancho que ninguém quis, no lugar de onde todos fugiam. E disse que agora, enfim, sabia responder. Ela não havia entendido por que ninguém quisera ficar por causa de nenhuma maldição. Havia entendido que ninguém ficara, porque ninguém tivera olhos para enxergar que, por trás do medo, do mato e das histórias assustadoras, o que existia ali era apenas uma dor esperando por alguém com paciência e coração para curá-la. Os outros tinham visto um lugar assombrado, ela tinha visto um lar esperando para nascer. Gabriel pegou a mão dela, levou-a aos lábios
e não precisou dizer nada. O silêncio entre os dois, agora, não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio confortável de quem, depois de tanto andar sozinho, finalmente encontrou em outra pessoa o seu lugar no mundo. E assim, no interior de Goiás, na terra vermelha que um dia todos temeram, floresceu uma das mais bonitas histórias de amor e superação que aquela região já conhecera. A história de uma mulher que o mundo inteiro rejeitou, mas que não se deixou vencer pela rejeição. A história de um homem que a dor havia transformado em sombra, mas que o amor trouxe de volta à luz. A prova viva de que muitas vezes os lugares que mais tememos, as pessoas que julgamos perdidas e os caminhos que todos evitam guardam, escondidas debaixo do medo, as maiores bênçãos das nossas vidas. Basta ter a coragem de olhar sem medo e o coração aberto para ficar quando todos os outros escolheram partir. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva um comentário contando o que você sentiu e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para recomeçar. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias, porque aqui, nos contos de antigamente, o amor e a esperança sempre encontram um caminho. Até a próxima.